Supermercado é processado por funcionário na justiça e o funcionário ganha. Esse é o assunto do vídeo de hoje. A gente vai estar reagindo a uma notícia onde uma moça processou um supermercado onde ela trabalha por trabalhar 2 domingos em sequência, tá? Chega deixando aquele like, se não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Rumo a 33 mil inscritos, beleza? Bom, vamos lá. Seguinte, que trabalhar em supermercado não é a coisa mais gostosa do mundo, a gente, né, já sabe, né? Eu fiz alguns vídeos falando de mercado e eu vi muitos comentários das pessoas falando sobre suas experiências em trabalhar em mercado. Que o salário é mínimo do mínimo, que a jornada de trabalho é 6 por 1, que tem que fazer hora extra e não é remunerado, que você não tem vale alimentação, que você come lá, comida é ruim, desvio de função, tem que lidar com assédio moral, tanto de superior, tanto de cliente, não tem plano de carreira, etc, etc, etc. É um dos piores subempregos, se não o pior. Beleza. Só que você já está numa situação dessa, trabalhando num emprego ruim. E ainda por cima você não ter nem os seus direitos mínimos trabalhistas, né? Nem os seus direitos que a CLT ela te proporciona, é complicado, né? E o intuito desse vídeo é relatar o que aconteceu, né? Até porque eu fiz um vídeo falando de mercado. E às vezes, para você que não conhece ou não conhece o mínimo do seu direito ou que passa por algo semelhante no seu serviço, você ficar informado, tá? É interessante, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Perfil no TikTok aqui, a notícia é... Notícia é: supermercado é condenado por manter empregada trabalhando 2 domingos consecutivos. O processo aconteceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela entrou com a estação dizendo o seguinte: que a cada 2 domingos consecutivos, seguidos, ela trabalhava e folgava 1. 2 trabalhados, folgava 1. E ela disse que isso contraria a lei, pois de acordo com o artigo 386 da CLT, o trabalho da mulher ao domingo tem que respeitar uma escala de descanso quinzenal, ou seja, um domingo sim, um domingo não. Então ela entrou com essa ação requerendo o pagamento. Confesso para vocês que até pouco tempo atrás eu não sabia disso, tá? Que a mulher ela só pode trabalhar os domingos de 15 em 15 dias, né? Interessante, né? Interessante. Em dobra sobre um domingo por mês. A empresa, quando foi se defender no processo, disse que realmente ela trabalhava dessa forma, confirmou que ela trabalhava dessa forma, mas se limitou a dizer que os domingos trabalhados eram anotados no cartão de ponto dela e que depois ele ia lá e pagava esses domingos trabalhados. Cara, eu acho um cúmulo, velho. Domingo e feriado você receber igual os dias normais, cara. Principalmente feriado, tá? Minha opinião. Eu acho que tinha que ser dobrado, né? Tinha que ser maior a quantidade que a gente receberia trabalhando nesses dias, né? Quando tá todo mundo descansando, além da gente ter que estar trabalhando e ainda ganhar igual dia normal, é triste, né? Bem triste. O juiz, quando foi julgar a ação, julgou a ação procedente. O juiz disse o seguinte, que de acordo com o artigo 386 da CLT, ali estabelece que a escala a ser organizada pela empresa deve ser quinzenal, de modo a favorecer a concessão alternada da folga. Sim. Ele citou ainda decisões do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em que é colocado que há uma distribuição desigual do tempo entre homens e mulheres na vida cotidiana. Enquanto homens se dedicam integralmente ao trabalho produtivo, mulheres precisam se dedicar também ao trabalho reprodutivo, como... Isso aqui é verdade, né? Tem muitas mulheres que elas têm jornada dupla, né? De trabalho. Ela trabalha em casa, dona de casa, né? Ela cuida do lar, ela tem que fazer jantas, coisas, e muitos homens não. Tem homens também que faz comida, que limpa a casa. Tem, eu sei que tem. Mas vamos combinar, né? Que a maioria dos lares, quem faz mais coisas nesse quesito é as mulheres, né? E ainda mais cuidar de filho, tal, esse tipo de coisa. Faz total sentido, né? Vamos voltar aqui.
cuidar da casa, dos filhos e manutenção da família. Tudo isso em diferentes horários e lugares. Então, como eu disse, o juiz acatou o pedido dela para condenar a empresa ao pagamento em dobra sobre um domingo por mês, em razão da inobservância da folga dominical em semanas alternadas. Muito bom. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje. E vamos lá, vamos ler os comentários. Aqui, ó. Trabalho no Atacadão, eles disseram que não estão sabendo dessa lei. Olha isso aqui, cara. Eu acho que a partir do momento que você passa na entrevista e aceita a escala da empresa, deveria ser proibido entrar na justiça requerendo direitos e ressarcimento. Por isso tem tantos empregados. Mano, o pessoal tá acostumado a ser escravo, cara. E o pior é que isso aqui é... Tem bastante gente que pensa assim, tá? Olha os comentários aqui das respostas. 90 respostas, cara. Eu acho que a partir do momento que você abre uma empresa, precisa seguir as leis. Claro, cara, você vai abrir uma empresa. Tem as leis lá, cara. Tem lei, cara. E o pessoal não segue, velho. Exato, mas toda empresa tem seu regime interno. Se não estou de acordo, não vou trabalhar lá. Agora, pra depois tacar no processo trabalhista, fala mais do cara do empregado que empregador. Meu Deus, cara. Todos passando por uma seleção e com certeza é expôs regime interno. Você aceita se quiser, não é obrigado. Meu Deus, nenhum regime interno é maior que a lei, exatamente. Não existe isso, tem leis para seguir quanto ao empregado e empregador. Fora isso, chama-se escravidão, tá vendo? Muito bem colocado. E outra coisa, cara, nada tá acima da lei. Nada e nem ninguém tá acima da lei. Não adianta, por exemplo, aqui na minha empresa funciona assim. Não, na sua empresa funciona de acordo com a lei. Se você estiver violando uma lei, cabe processo sim. Tá? E se a pessoa se sentir lesada, ela tem mais é que processar mesmo, né? Agora a gente vai estar reagindo a uma reportagem onde eu vi esses dias, 3 semanas atrás, sobre regra para trabalho em feriados entre vigor em julho. Justamente, né, para o pessoal fazer rodízio, né? Não deixar o funcionário trabalhar 2 domingos seguidos, esse tipo de coisa. Agora nova regra, né? Interessante isso aqui. Tá dando uma olhada aqui. Do setor de comércio e serviços. Tem mudança importante já chegando perto, porque a partir de julho, trabalho nos feriados e aos domingos só mediante acordo coletivo. Vixe, isso pode afetar aí o funcionamento de supermercados, por exemplo, de farmácias, shoppings, restaurantes. Será que entra nessa leva aí também? Claro. Pessoal, a ideia é criar um equilíbrio entre as necessidades operacionais das empresas e os direitos dos funcionários, garantindo que o trabalho em dias de descanso seja adequadamente recompensado. Tem dúvida sobre esse assunto? Você é um desses trabalhadores? Já envia sua pergunta, nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela para vocês, porque quem está aqui ao vivo com a gente, deixa eu sentar, é o advogado trabalhista Matheus Gonçalves. Matheus, bem-vindo ao Tribuna Amanhã, bom dia para você. Bom dia a todos. Mudança importante aí que chega a partir do dia 1º de julho, mas você estava me adiantando que a princípio, né, Matheus? Porque vem aí de uma sequência de adiamentos, né? Exatamente. É uma regra que já foi estabelecida pelo Ministério do Trabalho há um bom tempo, foi no final de 2023, valeria a partir de 24, mas até mesmo por conta de toda a polêmica. Caramba, mas vamos lá. Foi desde 2023, gente, 2025, gente. 2 anos já, o negócio ainda não foi pra frente. Então quer dizer que tem gente trabalhando aí, feriado, domingão, aí em sequência, sendo que não era pra trabalhar. E o duro, cara, que muitas vezes você vai falar lá na empresa, não, é regra, é lei, o pessoal te manda embora. Vai embora você, sai daqui então, some daqui você e sua lei, cara. Entende? É triste, né, bicho? Envolvendo o assunto, ela foi sendo adiada. E o último adiamento adiou agora para 1º de julho. E se nada mudar, começa a valer daqui a alguns meses. Tudo indica que vai mudar, né? Em casa entender, Matheus, na prática, como é que vai funcionar? As pessoas que trabalham, né, no setor de comércio, serviços, elas vão precisar fazer um acordo coletivo para que o trabalho nos domingos e nos feriados sejam realizados. Como é que vai funcionar isso? Mais ou menos assim. O empregador ele tem 2 formas de negociar com os sindicatos dos trabalhadores. Ele pode negociar representado pelo seu sindicato patronal ou ele pode negociar diretamente com os empregados.
Se ele negocia pelo seu sindicato patronal, ele firma uma convenção coletiva. Se ele negocia diretamente, ele firma um acordo coletivo. Hoje, no Espírito Santo, já existe uma convenção coletiva do comércio que dispõe sobre o trabalho em domingos e feriados. Então, hoje já existe uma regra que não deve ser muito alterada com essa mudança de legislação. Mas, a partir de agora, caso algum empresário, algum lojista, algum comerciante entenda que ele deseja abrir a loja dele, que os trabalhadores trabalhem num dia específico de domingo ou feriado, ele precisa buscar o sindicato para negociar ou se valer das regras que já estão na convenção. Ah, sindicato, cara. Sindicato. Pô, não dá pra confiar muito, né? Aqui no Brasil. Pessoal... Muitos aí acabam sendo vendidos, né? Esse negócio de sindicato. O pessoal sempre dá um jeitinho, né? Pra ferrar com o trabalhador. Sinceramente, minha opinião, eu acho que não vai mudar é nada. Vão dar um jeito, cara. Você acha que vão deixar de abrir domingo e feriado, cara? Um mercado não abrir num domingo, pô? Uma loja de roupa não abrir no feriado? Um mercado não abrir no feriado? Um restaurante não abrir no domingo, no feriado? Não tem como, né? Que proíbe alguns feriados específicos. O dia que o pessoal tá se divertindo é o dia que você mais ganha dinheiro em comércio, né? Autoriza alguns setores a trabalharem no domingo, nos domingos e nos sábados. E quando a gente fala sobre isso, então, para quem está em casa, pode afetar, doutor Matheus, o funcionamento aí para o supermercado? Eu acho que é a principal preocupação de quem está em casa. Na época que parou de funcionar domingo, foi uma loucura. Mas pode afetar o funcionamento? O posto de combustível, supermercado, farmácia, como é que fica? Pode afetar o supermercado. Os postos de combustíveis foram retirados dessa regra. Para postos de combustível, farmácia, serviço de turismo, esses serviços específicos foram retirados dessa portaria do Ministério do Trabalho. Então, para eles... Eles vão dar um jeito de colocar o supermercado nisso, cara. Cara, os grandes empresários, donos dos maiores mercados do país, são muito poderosos, cara. Eles vão saber falar com a pessoa certa, vão saber fazer a manobra certa, sabe? Não tem muito pra onde correr, não. Segue a regra de que podem trabalhar no domingo, salvo regra em sentido contrário. Mas para supermercado, por exemplo, é necessário que haja previsão na convenção coletiva. E para os trabalhadores, né, que fizerem esse acordo, como é que vai funcionar? Eles vão poder receber um valor extra, por exemplo, uma remuneração extra para trabalhar nessas datas? A ideia é justamente essa. A partir do momento que você obriga a negociação sobre o trabalho em domingos e feriados, automaticamente o sindicato vai pleitear junto ao empregador alguma compensação por esse trabalho. No Espírito Santo, inclusive, já funciona dessa forma. Perfeito. Quem trabalha em domingos e feriados tem o trabalho em dobro pago pelo empregador. Muito bom. Esse acordo coletivo ele vai ser obrigatório para as empresas ou as empresas podem optar por negociar individualmente? Não, eles não. A partir de agora, para esses setores envolvidos na portaria... Rapaz, se existe esse negócio de negociação individual, perigoso o povo pagar o que paga normalmente e dar um cafezinho a mais. É louco. Essa negociação individual com o trabalhador não existe mais, não é possível mais. Que bom, Ele né? precisa necessariamente buscar o sindicato, seja diretamente, empresa com o sindicato, seja via o sindicato patronal. E quais as implicações para as empresas que não firmarem esses acordos? Boa pergunta. É importante esclarecer para o pessoal de casa assim, que tem uma diferença sobre o que essa portaria trata e o funcionamento em si. Essa portaria trata direito do trabalho, trata sobre as regras trabalhistas. Sim. Ou seja, se eu tenho uma farmácia ou uma lojinha no interior ou aqui na capital e eu consigo abrir essa loja com a minha família, com meu filho, com meu irmão, Problema comigo, seu. meu sócio, eu posso abrir normalmente. Tranquilamente. Sim. Essa regra não diz o que eu posso ou não posso abrir. Perfeito. Ela fala sobre quais trabalhadores podem trabalhar ou não. Então, se eu conseguir abrir o comércio sem um trabalhador trabalhando, sem meu empregado, eu posso abrir normalmente. Perfeito? Perfeito. Então, nesse Interessante. caso, se a empresa tem, né, os trabalhadores, se for um caso de uma empresa maior que funciona aí com muitos empregados. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que vai acabar situação de empresário sábado e domingo deixar o funcionário o dia inteiro lá ralando enquanto está descansando, né? Aqui na minha cidade tem algumas distribuidoras de bebidas que o pessoal deixa o funcionário sábado e domingo lá o dia inteiro, mano, das 10 às 10 e vai curtir a vida, mano. Triste, tá? Paga 100 por dia.
se ela, por um acaso, não cumprir o que tiver ali estabelecido na convenção coletiva, o que pode acontecer com essa empresa? Ela pode sofrer multas por parte do próprio Ministério do Trabalho, os auditores fiscais, como também ser obrigada a pagar uma multa para o trabalhador em razão da fiscalização do próprio sindicato. Muito bom. Então, a própria convenção pode prever uma penalidade e, independente dessa convenção prever essa penalidade, o Ministério do Trabalho pode autuar essa empresa e obrigá-la a pagamento de uma multa. Como é que vai ser, doutor Matheus, esse processo para essa negociação? Assim, vai passar necessariamente pelos sindicatos? Sempre pelos sindicatos. Hoje, como eu disse, o comércio do Espírito Santo já negocia sobre trabalhos de domingos e feriados. Quem é do setor sabe que, por exemplo, é proibido trabalhar no dia 1º de maio, 1º de janeiro e 25 de dezembro. Há uma tendência de que essas negociações sigam o mesmo caminho, mas a partir de agora, caso o empresário queira abrir outros dias além desse, ele precisa negociar com o sindicato em separado. O trabalhador tem direito de recusar o trabalho nesses dias, mesmo com um acordo coletivo, Matheus? Mesmo com o acordo coletivo, a depender de uma circunstância específica. Por exemplo, a lei determina que o descanso no domingo tem que ser prioritário às mulheres que são mães. Então, se houver um justo motivo para a recusa, o trabalhador pode sim recusar. É claro que a empresa tem necessidades também. E se a empresa tiver um justo motivo para exigir o trabalho no domingo, esse trabalhador recusar o trabalho pode ser considerado uma falta. Mas, em regra, pode ser considerada uma falta. Ixi, aqui já azedou, hein? A lei traz as hipóteses em que o trabalhador ele pode se recusar a trabalhar o domingo. Principalmente, por exemplo, quando ele não teve folga durante a semana. Porque é lei ele ter uma folga durante a semana. Quando a gente vê essas mudanças, a gente se pergunta qual que... Pô, gente, a que nível que a gente chegou, hein? De brigar para ter uma folga na semana. Enquanto a gente discute aí fim da escala 6x1, né? Que já tem uma folga por semana, você ter que brigar em alguns empregos para ter o seu direito aplicado de folgar uma vez a semana, né? Poxa vida, cara. Qual que é a razão para que isso já esteja aí nessa discussão desde 2023, né? O que está em foco? É a questão ali do descanso do trabalhador? Por que a proposta dessa mudança? São várias formas de ver a questão, né? Há uma mudança de paradigma, porque a legislação anterior dava uma autonomia maior ao empresário. Deus o livre. E há uma intenção do Ministério do Trabalho em conferir mais força aos sindicatos, ou seja, que o sindicato tenha esse poder de barganha com as empresas, até para brigar por condições melhores dos trabalhadores no trabalho domingo. Mas há também uma preocupação clara em, de certa forma, dificultar o trabalho nos domingos e feriados para poder permitir um descanso do trabalhador, principalmente em setores que são considerados pelo governo como não essenciais. Lembrando que essa mudança veio para setores considerados pelo governo não essenciais. Por isso que os postos de combustíveis estão fora, as farmácias estão dentro, né? Acabaram sendo incluídas. Mas os postos de combustível, setor de turismo, que funciona muito nos feriados, esses setores foram excluídos. Perfeito. A partir do dia 1º de julho, a princípio, né? Mas pode ser que também não aconteça dia 1º de julho, justamente em função desses adiamentos, né, Matheus? Nós já tivemos o adiamento antes e pode ser que aconteça novamente. Mas até agora a regra é que passa a viger a partir de 1º de julho. Perfeito. São mudanças importantes que afetam aí a nossa vida. A gente vai seguir acompanhando, mas a gente já te adiantou aqui como é que vai funcionar com os esclarecimentos do Dr. Matheus Gonçalves. Obrigada. Realmente, se isso porventura acontecer, já é pelo menos alguma melhoria, né? Vamos combinar. Eu já passei por isso já, cara, de trabalhar domingo sem querer, sem receber, combinar trabalhar até 1h e passar muitas horas e escutar um Deus te abençoe, em vez de falar, vou te pagar mais. É frustrante, você se sente... Cara, você se sente uma merda, um lixo, isso que você se sente. Ninguém trabalha porque gosta, cara. Pelo menos a grande maioria não trabalha porque gosta, trabalha porque quer. E sobre o descanso, muitas vezes não é nem pra você fazer algo que você gosta, é pra descansar mesmo. Dor nas costas, dor nas pernas, dor na coluna, você às vezes deita pra dormir e no outro dia você acorda cansado ainda, com olheira, não descansa. Quando eu trabalhava CLT, eu tirava o domingo, cara, pra brincar de roleta russa do sono. Eu dormia no sábado
e desligava o despertador. Só a hora que meu corpo quisesse acordar, eu acordava. Entende? E era maravilhoso. Acordava depois do meio-dia sempre, cara. Esticava um pouco mais o sábado, né? Pra curtir. E dormia, cara. Acordava meio-dia, 11 horas, 1 e pouco, entende? Mas é isso. Deixa a sua opinião, o que você acha desse assunto. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!